Bom, como você bem descreveu, meu querido Lucas Collazo, a gente vai falar sobre a empresa, que é óbvio que não tem como a gente deixar de comentar. O cara é CEO da BR Partners, a gente vai entrar no detalhe do que de mais importante estiver rolando por lá, mas até pelo escopo de atuação da companhia, ele tem uma perspectiva, uma visão muito interessante a respeito desse mercado que podemos chamar até um pouco de indigesto para a maioria da nossa Perfeito. audiência, que preferencialmente opera via ações, né? Foi um ano Uhum. muito difícil, agora tá andando um pouquinho, mas enfim, não foi fácil, portanto, a gente vai pegar um pouco da percepção, não, a gente está falando aqui no Stock Pickers de ações, mas no mercado como um todo, né? De Uhum. como as empresas estão passando por esses momentos difíceis, a gente viu algumas ficarem quase pelo caminho ao longo de 2023, portanto, tem muito assunto para a gente falar aqui nessa mesa. Muito bem, eu começo então. Seguinte, o Ricardo ele é conhecido, entre outras coisas, pela passagem no Citi, né? Decidiu abrir o banco lá atrás, levantar recursos para começar, né? O negócio, adquirir as licenças. Aí tem aquela historinha que ele sentou com as 10 famílias, que ele conheceu ao longo dessa época de banco e tudo mais, para conseguir captar os valores, né? Essa história foi evoluindo até chegar aqui. A gente teve lá um momento que acho que marca muito, né? Qualquer empresa. É o IPO em 2021 e agora a gente acabou de passar por um follow-on também em setembro desse ano. A gente? Ele, no caso, né? Ah, Ele e o banco. Bom, uma história aí bem interessante que a gente queria entender um pouco melhor, né? Como é que foi essa trajetória lá desse começo até aqui? Então, como eu coloquei, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né, como executivo. Então, comecei minha carreira ali como analista de crédito, né, tentando entender um pouco mais de empresas, olhar um pouco como é que funcionavam os balanços. Depois passei para uma área mais comercial, na área de banco comercial. Depois fiz uma transição para banco de investimento, inicialmente morando lá em Nova York, trabalhando no Goldman Sachs. Depois voltei para o Brasil, onde eu acabei sendo head do Goldman Sachs aqui, depois do Citi no Brasil e também na América Latina. Então desenvolvi, digamos assim, uma boa experiência como executivo de grandes bancos atuando aqui no Brasil. E num determinado momento eu achei que era, digamos assim, uma oportunidade para alçar um voo solo, né? Foi logo depois ali daquela crise de 2008, onde os grandes bancos tinham feito também muita bobagem, né? E acabaram vários quebrando, uns sumiram, outros tiveram Uhum. que ter capitalizações maciças por parte do governo americano. E isso causou uma disrupção muito grande. E eu que sempre fui meio medroso para empreender, né? Talvez devesse ter começado um pouco antes. Eu vi que aquilo era um bom momento. Então, a gente juntou um grupo de pessoas, né? Mais ou menos com um perfil semelhante ao que eu tinha, executivos de diferentes instituições, pessoas que tinham trabalhado junto, outras que se conheciam também de operação no mercado, e a gente fez um plano de negócios, e esse plano de negócios era para abrir um banco de investimento completo, que começou mais na parte de assessoria financeira, né, que era o meu background especificamente. Esse é um negócio que não precisa de tanto capital, mas a gente desde o início tinha a ideia de ser um banco completo, né, e, portanto, ter uma licença do Banco Central, poder atuar em diferentes segmentos. Então, aí a gente precisava também levantar capital. Então, eu procurei alguns ex-clientes, né, famílias, né, pessoas que conheciam o nosso trabalho e que também tinham dinheiro para investir, que fazem investimentos em várias coisas. E a gente acabou levantando 100 milhões de reais de 10 famílias em 2010. E esse foi o capital, digamos assim, que era o seed money para poder montar um negócio e poder fazer a atividade além da assessoria financeira, também entrar em mercado de capitais, tesouraria de empresas e outras coisas que exigem, digamos assim, capital e regulamentação do Banco Central. E a partir daí, a gente seguiu ali a nossa trajetória, né, aumentando as nossas linhas de negócio, crescendo, contratando pessoas e também colocando novas linhas de negócio. A partir de 2013, a gente teve finalmente a autorização do Banco Central para operar como banco, né? E a partir daí implementamos a nossa área de mercado de capitais, depois a nossa área de tesouraria de empresas e fomos crescendo até o nosso IPO em 2021, né? Que aí a gente acabou levantando mais 400 milhões de reais, além daqueles 100 que a gente havia levantado originalmente. E agora, em setembro desse ano, a gente fez o nosso follow-on, que na verdade a gente não levantou capital, foi a venda desse percentual que as famílias compraram lá atrás, né? E aqueles 100 milhões que entraram lá atrás acabaram saindo agora para poder ajudar na liquidez e poder, digamos assim, ajudar aí no crescimento da empresa. Então,
Acho que esse é o resumo aí da trajetória minha e da companhia. Bem, e a gente adora receber aqui empreendedores do mercado, né? Porque querendo ou não, salve suas proporções de sucesso e tamanho, né? A gente também empreende aqui no Stock Pickers, né? Então a gente sempre sai com um aprendizado novo, né? O que eu queria te perguntar é, nessa trajetória, né? Você fez essa transição, agregando valor lá para grandes bancos, sempre no mercado financeiro como executivo e decidiu empreender. Você até falou, né, que talvez teria sido mais interessante começar um pouquinho antes, né? Mas eu queria saber, como pessoa e profissional também, os dois, o que você mais aprendeu nessa jornada até aqui empreendendo? Olha, empreender é difícil, né? Num país como o Brasil, né, onde você tem tanta dificuldade, né? O governo é muito grande, os impostos, a burocracia, os benefícios que você tem que lidar como empreendedor, realmente colocam um desafio muito grande, né? Eu brinco aqui que acho que o empreendedor brasileiro passa por tanta coisa que é meio como se fosse assim aquela barata que sobreviveu à guerra nuclear, né? Então você caiu tudo lá, passou por tudo e aí você cresceu e acaba crescendo mais forte. Mas tem um lado assim muito bacana, que é você começar, no meu caso, uma empresa do zero, né? A partir de uma ideia que no caso não era uma ideia genial, porque basicamente era replicar aquilo que eu fazia ao longo da minha carreira e que outros bancos já faziam, né? Então não é que eu inventei uma coisa nova, eu simplesmente executei um plano de negócios de uma atividade já existente, mas que obviamente tem muita complexidade, né? Perfeito. Abrir um banco é uma coisa que não é simples, que exige muito planejamento, exige capital, exige muito trabalho, exige licenças, regulamentações. Então, houve uma complexidade muito grande, digamos assim, na implementação, ainda que não tenha sido, digamos assim, uma ideia de um novo negócio, né? Mas eu acho que é uma experiência incrível. Me arrependo apenas de não ter tentado um pouco antes, né? Eu sempre falei, como eu falei, eu sempre fui meio medroso, assim, né? Então não era aquele cara que ia, digamos assim, abandonar a faculdade para inventar alguma coisa ou deixar o meu emprego ali onde eu tinha posições relevantes, né? Que eu tinha responsabilidade, tinha uma boa remuneração e tudo para fazer o meu próprio negócio. Mas aí quando eu senti o conforto de que era o momento, eu acabei fazendo essa transição, né? E eu acho que assim, é um outro nível de exigência que você tem para ser bem-sucedido como empreendedor comparado a ser bem-sucedido como executivo, né? Porque como executivo, de uma certa maneira, depende mais de você, né? Você está em grandes instituições que elas já têm a sua estrutura, então você tendo uma boa performance, você vai subir, vai ter sucesso, vai ser promovido, vai ganhar dinheiro. Quando você vai empreender, você lida muito com o imponderável, né? Então, às vezes você faz tudo certinho e a coisa dá errado, né? Porque você não imaginou uma determinada coisa, porque veio, digamos assim, um problema da onde você não esperava. Então, eu acho que eu, como empreendedor, eu estou todo dia aprendendo, né? Alguma coisa na empresa, alguma coisa que você pode melhorar em termos da tua atividade, em termos do serviço que você proporciona para os clientes, da experiência que as pessoas têm trabalhando junto. Então, é um estado de alerta constante você ser um empreendedor, principalmente num país como o Brasil, né? Que você basicamente está atravessando ali um corredor polonês com todo mundo te metralhando e você tem que sair vivo do outro lado, né? Então, mas é uma experiência bacana. Realmente, eu acho que em algum momento da vida todo mundo deveria tentar empreender, e eu acho que isso é uma das coisas que o Brasil tem de muito bacana, né? Eu sempre brinco, quando eu falo com investidor de fora e quando eu falo com clientes, eles me perguntam: o que você está achando aí do cenário no Brasil, do cenário macro? Eu falo assim: olha, a única certeza em termos de macro no Brasil é que a gente sempre desaponta, né? Sempre tem uma notícia ruim. A inflação é um pouquinho mais alta do que se esperava, o juro também, o crescimento é um pouco mais baixo, vai ter aumento de imposto. Então, assim, se você vai apostar no Brasil no macro, você não vai se dar muito bem, não, né? Você pode contar nos dedos aí quem fez, digamos assim, um macro play de Brasil bem sucedido. Mas uma coisa que o Brasil tem de muito legal é essa diversidade de empreendedores nos mais diferentes segmentos, né? Então, eu que trabalho com isso há 35 anos, eu acredito que, em termos de setor corporativo brasileiro,
eu conheço muita coisa, toda semana eu acabo conhecendo um novo empreendedor, uma nova empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que fatura de bilhão para cima e um negócio que está crescendo. Então isso realmente é muito bacana, né? E isso dá um dinamismo para a economia e eu acho que para os nossos negócios, né? Tanto para o negócio de vocês quanto para o meu, né? A gente ter, digamos assim, essa diversidade de empreendedores no mercado é o que faz essa pujança e o que dá tanta oportunidade, a despeito da gente ter ali, né, um setor público enorme e um governo que está sempre tentando sufocar.